Este relatório da Polícia Federal, trazido na investigação e cujo sigilo foi derrubado há pouco, ele mostra que o plano de execução do então presidente eleito Lula e do vice-presidente eleito Alckmin, ele começou a ser discutido na casa do general Braga Neto, que foi candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro, general com amplo trânsito junto às Forças Armadas, que foi ministro, né, de Bolsonaro, ministro da Casa Civil e ministro da Defesa. Também coração do governo, né, Matheus? Isso é importante a gente dizer, porque quando a gente coloca na página de que não são pessoas aleatórias, a gente está falando de gente que representava o povo brasileiro. Isso é muito grave. Justamente. E aumenta, né, Kelly, a importância da operação e mostra, o ex-presidente Jair Bolsonaro diz muito que o 8 de janeiro foi algumas velhinhas com bandeira na mão. Não eram só militantes que estavam em frente aos quartéis e que, revoltados com a eleição de Lula, foram para as ruas. Havia participação nas mensagens, vários outros elementos de prova já deixam isso muito claro. Havia participação de integrantes do governo, integrantes das Forças Armadas, integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal, participação de empresários. Era algo estruturado e que tinha, sim, o objetivo de um golpe de Estado. Agora, com estes novos elementos, de um monitoramento de autoridades e até mesmo do planejamento entre eles de uma possível execução do presidente Lula, do vice Alckmin e também do ministro Alexandre de Moraes. Vou fazer uma pausa aqui, porque é muita coisa, como disse o Matheus. Esse detalhe, PG, que o Matheus Chu sublinha pra gente, ele é absolutamente relevante para a gente desfazer a tese de que, mas eles estavam lá olhando, pedindo intervenção alienígena. Não. As pessoas que estavam circundando os quartéis, os QGs, os grupos, eles eram abastecidos e estavam conectados, como muito bem disse o Matheus, com essas pessoas que arquitetavam um golpe, até coisas piores. Então a gente está diante de algo que não foi ao acaso, algo que era muito bem pensado e movimentado. É o que revelam essas mensagens, Chu. Exato. Eu vou trazer agora, Kelly, IPG, eu vou ler um trecho do relatório, exatamente no momento em que a Polícia Federal descreve, a partir de mensagens apreendidas e discussões feitas pelos militares que foram presos hoje, o planejamento e o monitoramento que estava sendo feito dos passos, né, de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Nas mensagens, inclusive, utilizando códigos, cores, referências a acessos da sede do TSE, eles detalham como estava prevista a entrada e saída das autoridades no dia da diplomação, em uma tentativa de fato de saber todos os passos e eventualmente ou executar uma prisão ilegal ou até mesmo partir para este plano da execução. O relatório policial traz o seguinte: o quarto tópico do planejamento descreve riscos e impactos da ação. Foram consideradas diversas condições de execução do ministro Alexandre de Moraes, inclusive com o uso de artefato explosivo e por envenenamento em evento oficial público. Há uma citação aos riscos da ação dizendo que os danos colaterais seriam muito altos, que a chance de captura seria alta e que a chance de baixa, né, que é um termo relacionado à morte no contexto militar, seria alta a chance também. O documento evidencia que as ações de reconhecimento já estavam em curso, apresentando algumas dificuldades em relação ao comboio e aos protocolos de segurança do alvo, no caso, o ministro Alexandre de Moraes. Aqui o que eu estou lendo é uma parte do relatório da Polícia Federal. Aí em outro trecho ele diz o seguinte: ressalta-se novamente que o documento juntado aos autos pela Polícia Federal indica a possibilidade de ações para o assassinato do então candidato à presidência da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e de seu vice-presidente Geraldo Alckmin, com o objetivo de extinguir a chapa presidencial vencedora do pleito de 2022. E aqui vem outro trecho da autoridade policial, outro trecho da Polícia Federal. O codinome Jeca seria uma alusão ao atual presidente Lula. O texto cita que sua neutralização abalaria toda a chapa vencedora, colocando-a dependendo da interpretação da lei eleitoral ou de uma manobra conduzida pelos três poderes sob tutela principal do PSDB. Aqui, Kelly, por que aparece o nome do PSDB? Porque os militares trocam mensagens entre si dizendo que eles precisariam eliminar a chapa toda, Lula e Alckmin, porque caso contrário,
haveria, com a força do PSDB, que é o ex-partido de Alckmin, um acordo para que ele assumisse o governo. Ou seja, o objetivo não estaria totalmente atingido. E aqui outro trecho importante. Para a execução do presidente Lula, o documento descreve, considerando sua vulnerabilidade de saúde e a ida frequente a hospitais, a possibilidade de utilização de envenenamento ou uso de químicos para causar um colapso orgânico. Então há uma referência clara, Kelly e PG, a um planejamento... Para envenenar? Sobre barbaridade. Isso, inclusive sobre a forma como ocorreria a execução de Lula e Alckmin. Ô, Matheus,